convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que se reúnem em seus lares e acompanham, celebram conosco a missa deste domingo,
O 28º domingo do tempo comum, missa que estamos celebrando às vésperas da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, nos faz ouvir estes textos tão bonitos, tão profundos da Sagrada Escritura. A liturgia deste domingo é um convite a colocarmos cada coisa no seu devido lugar. Estamos próximos de terminar o ano da liturgia e as missas destes fins de semanas vão nos convidar a uma revisão de vida. Daqui a alguns dias, a liturgia já nos vai oferecer o tempo do advento, nos preparando para o Natal. E é tempo, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, de uma profunda revisão da nossa vida. É tempo de pararmos um pouquinho, ajustarmos a rota da nossa vida, nos perguntarmos acerca das coisas mais importantes. Nos distraímos muito e com frequência. Por isso precisamos pedir a Deus aquilo que a primeira leitura nos ofereceu como o dom mais elevado, o dom da sabedoria. É preciso pedir a Deus o dom da sabedoria. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Conhecimento nós adquirimos nos bancos escolares. As bibliotecas estão cheias de livros que oportunizam a nós a cultura. Mas isto ainda não é sabedoria. A sabedoria se alcança na medida em que nos aproximamos mais da palavra de Deus. Nós todos certamente já fizemos alguma experiência nesta vida de convivermos com pessoas que por razões variadas não tiveram acesso à escola, às grandes universidades, e no entanto são pessoas profundamente sábias. Pessoas que alcançam um grau elevadíssimo de comunhão com Deus, de discernimento, têm a palavra mais certa. Estas pessoas certamente pediram a Deus ao longo da vida o mais importante, a sabedoria. E a segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Hebreus nos diz que a palavra de Deus é o critério que um dia julgará a nossa vida. É a ela que prestaremos contas, diz o texto. É a palavra de Deus que vamos prestar contas da nossa vida. Ela nos desnuda, diz o texto, revela quem somos, mostra a nossa verdade e por isso tem os critérios mais justos para avaliar a nossa vida. É preciso, meus irmãos, minhas irmãs, atenção à palavra de Deus. Escuta carinhosa da palavra de Deus. Frequência em ter presente a palavra de Deus na vida. Não só aqui na missa, mas na vida. Permitir que a Bíblia fale ao nosso coração.
Prescrute a nossa consciência. Avalie se estamos percorrendo o caminho melhor, o mais adequado. Se precisamos nos converter, mudar a rota da nossa vida, redirecionar os nossos passos. Carinho e atenção à palavra de Deus. No evangelho que há pouco ouvimos, alguém corre ao encontro de Jesus e, caindo aos seus pés, faz a Jesus a pergunta decisiva da sua vida: o que devemos fazer para ganhar a vida eterna? Meus irmãos, minhas irmãs, nos perguntemos hoje: qual foi a última vez que nós fizemos esta pergunta a nós mesmos e a Deus? O que preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que preciso fazer para ser feliz? Nós não nos preocupamos muito com isso, porque julgamos que o nosso último dia está muito distante de acontecer. Pensamos que a nossa hora definitiva vai demorar muito para acontecer, então nos distraímos com as coisas deste mundo e não nos preocupamos com a nossa vida depois daqui. Este homem rico, diz o Evangelho, fez uma pergunta não só religiosa, mas uma pergunta existencial a Jesus. O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para um dia entrar no céu? Esta foi a pergunta deste homem. Uma pergunta decisiva, que impactava a vida daquele homem. E a resposta de Jesus a esta pergunta foi uma resposta clara, simples e por isso mesmo desconcertante. Jesus disse àquele homem: para entrar no céu, você precisa viver os mandamentos e ser livre. Viver os mandamentos e ser livre. Desapegado de tudo. Uma das tarefas, sem dúvidas, mais desafiadoras para nós. A tarefa de vivermos livres. Nós, meus irmãos, minhas irmãs, nos apegamos muito facilmente às coisas, às pessoas. Vivemos cercados de escravidões, ora dentro de nós mesmos, ora em relação àquilo que possuímos, aquilo que pensamos ter como o mais importante. Jesus diz hoje que uma vida não pode ser vivida como um jogo de futebol, em que os passes são belíssimos, as estratégias do jogo são perfeitas, mas o jogo termina sem gol. Não. A nossa vida precisa justificar a nossa fé. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso sair
dos hábitos cansados de cada dia. Ajuntar coisas, acumular coisas, pensar que somos donos de tudo que temos, de tudo que possuímos, pensar que somos donos das pessoas. É preciso liberdade, renúncia, desapego. E estes exercícios todos se alcançam a partir de uma vida de sabedoria, uma vida de proximidade com a palavra de Deus, de escuta atenta do que Deus quer para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, é necessário abandonar completamente este modo de agarrar-se às coisas. O peso do apego às coisas nos esmaga, tira a nossa liberdade. É preciso, portanto, fazer uma reviravolta na lógica do possuir. É preciso confiar mais na força de Deus e contagiar-se com as últimas palavras ditas neste Evangelho que ouvimos. Jesus disse: isto para as pessoas é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. O Evangelho de hoje, portanto, nos pede liberdade, nos pede uma vida de proximidade com Jesus, porque a questão de fundo em nossa vida não é o que possuímos, mas o que fazemos com o que possuímos. A questão, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não é ter as coisas, mas é como eu me relaciono com as coisas que tenho. Um dia importará muito o que as pessoas vão dizer de nós, não daquilo que tivemos nesta vida. Importante, portanto, que nós todos nos coloquemos diante da palavra de Deus e deixemos que esta palavra revele a nossa verdade. Importante, portanto, é que nós nos demos conta, enquanto é tempo, o que estamos fazendo com a nossa vida. Se estamos juntando coisas pensando que elas garantem a nossa felicidade, a nossa segurança, o nosso bem-estar neste mundo, ou se com as coisas que temos agimos com liberdade. Avaliar a vida, meus irmãos, minhas irmãs, porque um dia esta vida aqui vai passar. Tudo que nós temos, nós deixaremos aqui, não levaremos nada conosco. Quantas pessoas já escreveram os seus próprios testamentos e no último dia de suas vidas não conseguiram nem ver se tudo o que estava escrito ali foi devidamente cumprido conforme
o seu desejo. Nem a roupa que nós escolhemos para o nosso último dia é garantida para nós, porque podem escolher em outra roupa e nós nem nisto seremos atendidos. Portanto, diante das coisas, diante das pessoas, diante desta vida, desapego, liberdade, proximidade com a palavra de Deus, ter Deus como o absoluto da vida. Tudo o mais tem seu valor relativo. Que Deus nos ajude a vivermos esta experiência de abandono nas mãos dele. E que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nos ajude a alcançarmos este nível de compreensão da vida, das coisas e das pessoas. Que Nossa Senhora Aparecida rogue a Deus por nós. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,